Catecismo sobre Nossa Senhora, Adultos, Lição 7. A Visitação da Santíssima Virgem. 202. Que fez a Santíssima Virgem depois que o Filho de Deus se encarnou? A Santíssima Virgem, por inspiração do Espírito de Deus, foi de Nazaré a Hebrom visitar sua prima Santa Isabel. 203. Narrai a viagem de Maria a Hebrom. Pouco depois da visita do anjo Gabriel, Maria, obedecendo à sugestão do Deus que trazia em seu seio virginal, dirigiu-se sem demora para as montanhas da Judéia, a uma cidade chamada Hebrom, com o fim de cumprimentar Santa Isabel pelo favor que Deus lhe concedera fazendo-a mãe, apesar da sua velhice. Entrando na casa de Zacarias, saudou sua prima. Ouvindo Isabel a saudação de Maria, estremeceu a criança que tinha no seio. Cheia do Espírito Santo, exclamou: Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Que honra para mim que a mãe de meu Senhor se dignou visitar-me. Apenas chegou a meus ouvidos a voz de vossa saudação, meu filho saltou de alegria em meu ventre. Bem-aventurada sois, porque crestes, pois há de cumprir-se tudo o que vos foi anunciado da parte do Senhor. Neste momento, Maria entoou o Magnificat, cântico admirável de sua gratidão e de seu amor, hino sublime que a Igreja canta todos os dias nas vésperas. Depois de passados uns 3 meses com Santa Isabel, a quem prestou todos os serviços que se podem esperar da mais afetuosa caridade, pôs-se Maria de novo a caminho para Nazaré. 204. Que motivos determinaram Maria a visitar sua prima? Não foram nem o aborrecimento do retiro, nem tampouco nenhuma consideração humana que inspiraram a resolução de Maria, mas unicamente o desejo de obedecer à graça e praticar a caridade para com o próximo. 205. Como fez a Santíssima Virgem esta viagem de umas 40 léguas? Fez esta viagem com presteza, diz o Evangelho, e sem dúvida à custa de muitas fadigas e privações, por causa de sua mocidade e de sua pobreza. Maria deseja obedecer à voz da graça, que é a voz mesma de Deus, para levar a uma família amada os primeiros frutos da redenção dos quais é a dispensadora. E é por isso que foi com presteza. Além disso, a caridade não conhece nem descanso nem demora, diz Santo Ambrósio. 206. Que milagre da graça acompanhou a visita da Santíssima Virgem a Santa Isabel? A voz de Maria, São João estremeceu de alegria no seio de sua mãe. Adorou o Salvador que a Santíssima Virgem trazia em si e foi santificado, isto é, purificado do pecado original. 207. Que outros favores recebeu ainda São João Batista? Ao mesmo tempo que foi purificado, São João foi confirmado em graça e recebeu o uso da razão, ficando desde então capaz de merecer. 208. Que significa o estremecimento de São João Batista no ventre de sua mãe? Este estremecimento milagroso, diz São João Crisóstomo, foi o sinal de sua alegria, de seu respeito e de seu reconhecimento na presença de Deus. 209. Que aconteceu então? Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, reconheceu Maria como mãe do Senhor.
210. Por que quis Deus operar todos estes prodígios pelo intermédio de Maria? Para mostrar-nos de modo sensível que, depois de nos dar seu Filho por meio de Maria, sua vontade é que recebamos por ela suas graças e seus dons. O que motivou a palavra de São Bernardo: procuremos a graça e procuremo-la por meio de Maria. É muito digno de nota que, no mistério da visitação, Maria aparece não só como dispensadora das graças divinas, mas ainda como a rainha dos apóstolos. Porque ela cumpre exatamente as duas principais funções do ministério apostólico, a saber, fazer conhecer a Cristo e santificar as almas. 211. De que luzes o Espírito Santo encheu a Santa Isabel? Santa Isabel, por uma iluminação divina que lhe foi dada em consideração de seu filho, conheceu então as duas excelentíssimas maravilhas operadas pelo Todo-Poderoso: a encarnação do Verbo no seio de uma virgem e a elevação de uma criatura mortal à sublime dignidade de Mãe de Deus. Foi ela a primeira a conhecer estes mistérios e exaltá-los, como se vê pelas palavras que dirigiu a Maria. 212. Que disse Santa Isabel à Santíssima Virgem? Deu-lhe grandes louvores por sua fé e por sua felicidade. Alegrou-se por hospedá-la em casa e lhe disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Que tamanha felicidade a minha de que a mãe de meu Senhor se digne visitar-me? Pois, assim que tua voz chegou a meus ouvidos, quando me saudastes, a criança, com jubiloso transporte, estremeceu no meu ventre. És bem-aventurada por teres acreditado, porque tudo o que te foi dito por ordem do Senhor cumprir-se-á. Acreditemos, portanto, e seremos felizes como Maria. Acreditemos como ela no reino de Jesus e nas promessas de Deus. Digamos com fé: venha a nós o vosso reino. Felizes os que creem. Descansando sobre as promessas, confiam na bondade de Deus e não procuram senão agradar-lhe. 213. Que significam estas palavras: bendita és tu entre todas as mulheres? Significam que Maria é a mais santa, a mais pura e a mais ilustre de todas as mulheres, a mais admirável de todas as mães. Exemplo B. Maria, nosso refúgio. Uma tarde de primeira comunhão, o padre de Ravignan achava-se no púlpito pregando sobre a Santíssima Virgem, para depois receber a renovação das promessas do batismo. De repente, ouve-se o ressoar do trovão. Está iminente uma tempestade medonha. O céu encobre-se a tal ponto que o interior do santuário fica escuro. É apenas esclarecido pelas velas dos neocomungantes, que permanecem sossegados e recolhidos. No púlpito onde estava, o padre cala-se, reflete um momento e, abaixando os olhos, cheios de ternura, sobre o grupo angélico, deixa cair estas palavras de paz. Ouvis a tempestade, meus filhos, a imagem da vida com seus perigos, suas angústias, suas trevas e seus erros. Precisais de um refúgio, acudi a Maria, escondei-vos debaixo de seu manto. Que receais? Nada, porque estamos a seus pés. Jesus, que manda aos ventos e às tempestades, está dentro em vosso coração. Sei por experiência
que quando o céu derramou num coração o precioso dom do amor a Maria, impulsionando-o para recorrer a ela nas penas, nas lutas, nas provações, este coração está em bonança, é abençoado e salva-se. Maria, meus filhos, é um nome que soa suave como uma promessa de amor e forte como um hino de triunfo. Caros meninos, não vos esqueçais de que o manto de vossa mãe há de ser vosso escudo, nos dias de amarguras que cedo ou tarde há de raiar para vós. E estas outras palavras, donde me vem esta honra, que a mãe de meu Senhor se digne visitar-me, que indicam? Estas palavras indicam uma grande admiração, um respeito profundo para com Maria, e são uma maravilhosa confissão de sua maternidade divina. 215. Que respondeu a Santíssima Virgem às palavras de louvor de sua prima? Humilhou-se profundamente diante de Deus e glorificou-o pelo belo cântico Magnificat, que é como o êxtase de sua humildade. Nota: o êxtase, ou arrebatamento de espírito, designa, em geral, uma suspensão momentânea dos sentidos causados por uma forte contemplação. Com efeito, vemos como, sob a inspiração de sua humildade, a alma de Maria eleva-se e une-se a Deus, para lhe atribuir, como ao princípio de todo o bem, as maravilhas de graça que se realizaram nela. 216. Que é o Magnificat? O Magnificat é o cântico da Santíssima Virgem, o mais belo dos cantos evangélicos. Ficou na liturgia católica como o canto da gratidão e da alegria em Deus. A minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque lançou os olhos para a humildade de sua serva. Portanto, eis que todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque fez em mim grandes coisas aquele que é poderoso e cujo nome é santo, cuja misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder de seu braço, dissipou aqueles que se orgulhavam nos pensamentos do seu coração. Depôs do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazio os ricos. Tomou cuidado de Israel, seu povo, lembrado da sua misericórdia, conforme tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua posteridade para sempre. Os comentadores de todos os séculos exaltam a beleza deste cântico, que nos permite ver até o fundo da alma de Maria. Revelam-nos sua piedade, seu amor a Deus, seu perfeito convencimento dos livros sagrados, dos quais cita muitos trechos. Exemplo C. A Ave Maria de um moço protestante. Nasceu na ilha de Maurício, de pais ingleses e protestantes. Um dia, ouviu rezar a saudação angélica. Tinha 6 anos apenas. As palavras da Ave Maria ficaram em sua memória infantil, e na tarde do mesmo dia, foi ingenuamente repeti-las diante de sua mãe. Descontente e com semblante irritado, ela lhe disse: "Não repitas mais estas palavras. É uma superstição dos católicos que fazem de Maria uma divindade. Esta senhora é uma mulher como as outras." O menino obedeceu. Mas algum tempo depois, como entrasse em companhia de seus pais no templo protestante, caiu-lhe nas mãos uma Bíblia. Abriu-a
Era o Evangelho segundo São Lucas, o capítulo em que o anjo anuncia a Maria o grande e sublime mistério da encarnação. Logo, o menino corre para sua mãe com ar de triunfo. Minha mãe, vós me dissestes um dia que rezar a Ave Maria em honra da Mãe de Cristo era superstição. Ora, achei na Bíblia as palavras da Ave Maria. Foi-lhe arrebatado o livro com brutalidade, por não saber a mãe que coisa responder, e a criança continuou a rezar a sublime oração. Com a idade, o amor a Maria tornou-se mais intenso. Para ele, a Virgem não podia ser uma mulher como as outras, porque Deus a acumulara com uma plenitude de graças. Mais tarde, chegando à idade de 13 anos e percorrendo ainda a Bíblia, seus olhos fitaram o Magnificat e uma palavra, sobretudo, causou-lhe profunda impressão. Todas as nações proclamar-me-ão bem-aventurada. Refletia nisso quando ouviu, no salão de sua mãe, uns protestantes declamando contra o culto prestado à Santíssima Virgem. De repente, iluminado e abrasado de ardor, o adolescente exclamou com energia: Que contradição é a vossa! Dizeis a Bíblia ser o fundamento e a regra de vossa religião. Então, por que recusais segui-la, quando vos manda, assim como a todas as gerações, glorificar a Maria e proclamá-la bem-aventurada? Um balde de água gelada não teria produzido calafrio maior. Confusa, a mãe lhe ordenou que se calasse e, entretanto, não pôde reprimir esta exclamação. Este moço será o nosso opróbrio. Tornar-se-á católico. Efetivamente, passaram-se anos. O mocinho abraçou a fé verdadeira e tornou-se católico fervoroso e zelosíssimo defensor da fé. Desde então, seu maior desejo foi que sua irmã compartilhasse sua crença. Seus esforços, porém, foram inúteis. Certo dia, rodeada de seus filhos, esta infeliz protestante atreveu-se a proferir estas palavras: Meu irmão, vês meus 3 filhos, bem sabes quanto eu os amo. Porém, eu antes quisera vê-los apunhalados do que adeptos de sua religião. Mas a Virgem Maria ouve sempre os rogos de seus fiéis devotos. A terrível epidemia do croup, espalhada na região, acometeu os meninos. Eu te suplico, disse o moço à irmã desolada, digamos juntos a Ave Maria. Tenho confiança na cura dos meninos, mas é preciso que digas a Ave Maria comigo. Receios e temores diabólicos se apoderaram do espírito da mãe e da irmã. Mas a graça triunfou e, pela esperança que as palavras de seu irmão lhe faziam entrever, vencida pela dor, ajoelhou-se com o irmão e disse, de mãos postas, com os olhos banhados em lágrimas e o coração despedaçado: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Os meninos sararam quase instantaneamente e a mãe, consolada e alegre, foi agradecer à Virgem Maria, consoladora dos aflitos. 3 meses depois, a família inteira recebia o batismo. Abjurou para sempre as heresias do protestantismo e entrou no grêmio da Igreja de Cristo, única, verdadeira e inefável. 217. Que virtudes praticou Maria naquela visita? Primeiro, uma grande humildade, prevenindo e saudando a Santa Isabel, que lhe era inferior. Segundo, uma caridade admirável, prestando à sua prima, durante 3 meses, todos os serviços de que lhe era capaz.
Maria não pôde dissimular nem calar as maravilhas que Deus revelou a Santa Isabel e que esta proclama. Mas, se reconhece suas grandezas, se fala mesmo delas com palavras elogiosas, é para devolver a glória a Deus, que se dignou lançar os olhos sobre a humildade de sua serva. Além disso, não convinha que a humildade de Maria fosse tão grande quão sublime era sua dignidade de Mãe de Deus, e fosse tanto mais semelhante a seu filho, no excesso da humilhação, quanto mais se aproximava dele, pela grandeza de sua elevação. 218. De que modo imitaremos o procedimento de Maria na sua visita a Santa Isabel? Poderemos imitá-la, primeiro, não fazendo nenhuma visita perigosa e que possa tornar-se para nós uma ocasião próxima do pecado. Segundo, não manchando nunca em nossas conversas nem a honra de Deus e da religião, nem a modéstia cristã, nem a fama do próximo. Terceiro, aproveitando das visitas que temos ocasião de fazer ou receber, para encaminhar discretamente as almas para Deus e inspirar-lhes o amor da virtude. 219. Que nos ensinam as conversas de Maria com Santa Isabel? Ensinam-nos a santificar as nossas, pois as de Maria tiveram a caridade por princípio. Deus só por objeto, a humildade e a modéstia por norma, a edificação do próximo e a santificação das almas como fruto. 220. Quanto tempo permaneceu Maria em casa de sua prima Isabel? Permaneceu uns 3 meses. Maria voltou a Nazaré depois de ter assistido ao parto de sua prima. 221. Em que dia se celebra a festa da Visitação? No dia 2 de julho, isto é, no tempo em que findou a visita de Maria a Santa Isabel. Esta festa, antiquíssima no Oriente, celebrou-se no Ocidente apenas desde o século XIV. O Papa Urbano VI estabeleceu-a no ano de 1389 para alcançar de Deus, por intercessão de Maria, a extinção do cisma funesto que naquela época assolava a Igreja. Pio IX elevou a festa da Visitação ao rito de 2ª classe. Exemplo A. Docilidade à graça. O menino tomara, na época da primeira comunhão, a resolução de nunca se deitar em estado de pecado mortal, por receio de que a morte o surpreendesse. Meses depois, voltando da escola com outros colegas, caiu numa culpa gravíssima. Mas como fazer? Era um sábado de inverno, frio e chuvoso, noite cerrada no campo. A aldeia estava bastante longe da sede da igreja. Era mesmo necessário atravessar uma mata que metia bastante medo. Amanhã, pensou o menino, amanhã irei muito cedo e confessar-me-ei. Deita-se, mas lhe é impossível dormir. A lembrança de sua bela resolução o persegue sempre. Neste combate interior, ele implora o socorro da Virgem e reza a Ave Maria. Parece-lhe ouvir uma voz dizendo: "Sê fiel à sua promessa." Levanta-se, veste-se e desce. A noite muito escura e a estrada deserta o espantam. Volta para casa e torna a deitar. Uma voz interior, o seu anjo talvez, excita-o a recorrer ao confessor sem mais demora.
Pobre menino! Como sente agora ter cometido este pecado que lhe causa tantas angústias? Cria ânimo, salta da cama, veste-se outra vez, toma o terço e anda resoluto até a casa do confessor. Este, edificado de sua fidelidade, dá-lhe a absolvição, anima-o e exorta-o a perseverar nesta prudente resolução. O moço, com o coração aliviado, volta alegre, feliz e abençoado a Deus. O dia seguinte não raiou para ele neste vale de lágrimas. De manhã cedinho, a mamãe foi bater à porta do quarto do filho para acordá-lo e nada de resposta. Chama-o, silêncio. A mãe, inquieta e receosa, entra no quarto, vai direto à cama do ente querido. O menino repousa suavemente, os braços sobre o peito com uma expressão de calma e serenidade indizível. Toma-lhe a mão e a pobre mãe contempla, por um momento, aquele rosto que parece sorrir e, sem dar um grito, cai desmaiada. O filho morrera durante a noite. Quando o confessor soube do caso, quis, para a edificação de todos, narrar o que acabamos de referir. Feliz moço por se ter confessado e ter vomitado o veneno do pecado antes de se deitar. Que houvera acontecido se tivesse comparecido perante o seu juiz em estado de pecado mortal? Imitemos este menino e nunca nos deitemos com uma culpa grave sobre a consciência.